Olá, este é o Arquivo Vivo. Você aqui sabe das investigações, do trabalho da perícia, do trabalho da justiça. E hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito do caso Lázaro. O Brasil acompanhou o caso Lázaro, o mundo acompanhou o caso Lázaro, um assassino que desafiou a polícia, ficou muitos dias fugindo da polícia. Só que o que acontece? A polícia acabou localizando e ele no tiroteio foi morto. Ele já tinha matado 4 pessoas, tinha ferido outras 3 pessoas. Lázaro Barbosa tinha 32 anos, foi a maior caçada que aconteceu no Brasil e em Goiás, Percival. Exatamente, Lombardi. Você vê que foi organizada uma verdadeira caçada humana. Ele conseguiu ficar na condição de foragido cerca de 20 dias, mas por trás da história do Lázaro, um assassino perigoso, um assassino que matou em série, aí há uma grande responsabilidade de que todo mundo passou por cima, é que ao ser localizado e fuzilado, você estava diante de um homem, o Lázaro, que na verdade já deveria há muito tempo estar preso. Quer dizer, ele não deveria estar nas ruas, mas por falhas processuais, falhas judiciais, falhas da promotoria, ele estava solto quando já deveria estar preso, Lombardi. Pois é, essa é uma discussão que a gente sempre fala a respeito das benesses que a justiça promove para determinados criminosos. No caso do Lázaro Barbosa, ele não deveria ser libertado jamais, porque ele já tinha praticado assassinatos, ele tinha praticado uma série de roubos. E aí, o que acontece? Tinha o problema da saidinha, não é? Se começou aqui em São Paulo com essa história da saidinha. Sai Natal e Ano Novo, aí depois Dia das Crianças, tem gente que... Dia das Mães, que matou a mãe, foi liberado no Dia da Mãe, Dia do Pai, e aí vai embora. Ele, numa das saidinhas que ele não tinha direito, acabou saindo em 2018. E aí, ele começou a praticar mais crimes. Por que chega a esse ponto aqui de que um criminoso como ele consegue essa liberação da chamada saidinha, Percival? Explica aí. Porque isso é uma péssima avaliação de um prisioneiro perigoso. Você vê que além desse repertório de crimes, todos os assassinatos, ou seja, crimes gravíssimos, a expressão maior da violência, o homicídio, entre outras coisas, ele já havia fugido de 2 presídios, Lombardi. Fugiu de 2. Então, na condição de foragido, ele praticou crimes, matou famílias inteiras, matou individualmente e, mesmo assim, foi avaliado pela tal daquela equipe científica, que de científica não tem nada, como ele poderia ser solto porque ele tinha bom comportamento. Veja se pode ser um negócio desse, Lombardi. Ter bom comportamento, na opinião de especialistas em nada, não é mais do que obrigação. Eles colocam o bom comportamento como se fosse uma virtude. Não é, é a obrigação deles ser bem comportado. Então, nessa série de crimes, ele teve ainda um laudo psiquiátrico favorável para ele ser colocado em liberdade. Em resumo, tudo errado do começo ao fim. Tudo errado, de maneira que eu, pessoalmente, considero irresponsável. Porque não é possível você colocar em liberdade um matador profissional que colocava a sociedade em risco permanente, Lombardi. Percival, a fuga do Lázaro, ele tinha saído nessa saidinha de Páscoa e estavam procurando, mas ele começou mesmo a ser procurado depois que ele invadiu uma fazenda e aí matou o marido, mulher, estuprou a mulher e matou um filho, é isso? Exatamente, isso aconteceu no Distrito Federal, quer dizer, ele matou o marido dessa mulher e seus 2 filhos e levou a mãe para fora da casa, foi até para a beira de um rio, ele mandou a mulher ficar nua, obrigou a mulher a tirar a roupa e a estuprou. Então, esse caso foi o último do Lázaro que motivou a caçada. Como ele foi para Goiás, então estavam atrás dele Polícia do Distrito Federal, Polícia de Goiás, Polícia Rodoviária Federal e a própria Polícia Federal. Todo mundo atrás do Lázaro, que acabou virando uma peneira humana de tanto tiro que ele tomou, Lombardi. E olha, só para a gente falar a respeito só um pouquinho da periculosidade dele, em 2007, na Bahia,
ele já tinha praticado na cidade de Barra de Mendes 2 assassinatos e mesmo assim esse homem continuava recebendo os benesses da justiça. Agora, tem um detalhe importante para a gente encerrar esse assunto a respeito de quem ele tinha cobertura. Nessa fuga toda louca de 20 dias, ele teve a cobertura de várias pessoas, inclusive de um fazendeiro chamado Elmi Evangelista, um homem de 74 anos que dava cobertura para ele. E se não houvesse essa cobertura, Lombardi, ele não poderia ficar fugitivo durante tanto tempo. Que ele se embrenhava nas matas e como morou na região, na área rural, ele tem um domínio muito grande dessa mata que tem na região. Inclusive ali existe uma caverna que é uma das maiores do mundo. Então ele se movimentava com facilidade e tinha cobertura. Tanto que ele foi localizado nas imediações da casa de uma ex-sogra que dava a ele toda a cobertura, todo o apoio, dava comida, eles faziam suas refeições, faziam higiene pessoal, tudo isso graças, além do fazendeiro Lombardi, a uma ex-sogra. Eu digo ex-sogra porque essa ele não matou não, Lombardi. Pois é, e o fazendeiro, que acabou sendo preso, acabou ficando com uma tornozeleira eletrônica para cumprir pena em casa, porque tinha 74 anos. Em março último, ele morreu em consequência de um infarto. Ele que dava toda a cobertura para o Lázaro. Lázaro, eu espero que criminosos como ele continuem presos, fiquem na cadeia e não saiam em hipótese alguma, porque exatamente por essa benesse, essa facilidade faz com que criminosos tão perigosos quanto ele acabam sendo libertados. Pois é, e nós revelamos aqui hoje com detalhes como é que pode um negócio desse, um assassino perigosíssimo colocado em liberdade por inércia, omissão, indiferença de quem, inclusive ocupando a função de autoridade, deveria mantê-lo preso. Lombardi. Esse é o Arquivo Vivo, aqui você é bem informado, comigo, Renato Lombardi. E eu, Percival de Souza, revelando esses detalhes que lamento profundamente, mas infelizmente faz parte da realidade brasileira, Lombardi. Até a próxima.